Já de volta e agora com as informações que estão circulando na internet, né? Quando a gente faz aquela busca adoção, notícias, sai coisas como esta daqui, ó, o questionamento da BBC. Por que 36 mil pais não conseguem adotar 6.500 crianças que estão em abrigos? Isso porque existem hoje no Brasil 36.500 crianças vivendo em instituições de acolhimento à espera de uma família para chamar de sua. Só que dessas, 6.567 estão aptas a serem adotadas. A informação que a gente tem aqui é que o número de crianças inscritas no Cadastro Nacional de Adoção é de 6.567, das que estão aptas. Só que o de famílias habilitadas para adotá-las é quase 6 vezes maior, 35.571. Como pode, assim, essas crianças que não estão aptas a serem adotadas, por quê? Não, porque às vezes elas estão numa instituição de acolhimento, como se chamava abrigo antigamente, por uma questão de momentânea, há um desajuste familiar e ela foi acolhida como proteção, né, da sua própria vulnerabilidade. E também tem casos em que a criança, quando ela pode se manifestar, ela mesma diz, eu não quero ser adotada. Já tem casos de adolescentes, eu não quero ser adotada porque eu quero completar a maioridade, quero seguir minha vida e vou cuidar da minha mãe, que minha mãe se envolveu com droga ou com álcool, e eu quero tirar minha mãe dessa vida, eu vou trabalhar. Tem uns casos assim. Mas essa resposta, eu acho que o Brasil todo, quem trabalha com infância e juventude, sabe, é a questão da preferência. A questão de que a maioria dos pretendentes tenha uma preferência específica e aí não tem criança suficiente para atender essa demanda. Esse é um primeiro ponto. E o segundo é a questão de que essas pessoas, como bem disse a Lenilde, precisa se aproximar das instituições de acolhimento para conhecer e se enamorar de outras crianças ou adolescentes que não sejam aqueles da faixa etária que eles, né, sonham tanto em adotar. A gente já ouve também muitos casos, né? Acho que inclusive essa família que a gente mostrou, que mães que não conseguem ter filhos, mas depois que adotam, elas conseguem ter filhos, né? A psicologia explica isso? Eu acho que não teria muito como explicar sozinha, não. É possível que tenha algum componente psicossomático, mas eu acho que a gente não pode fechar um diagnóstico sozinho. Olha, eu queria pontuar em relação a esse grande número de pretendentes, voltando à questão, e de crianças também, que é muito grande, são mais de 5 mil crianças, é uma população de crianças que está crescendo sem família, e quando completam 18 anos, é cruel o sistema, ele simplesmente tira da instituição e se vire nos 30. Tem alguma albergue de adulto, vá para lá, que a prefeitura tem, e dê um jeito, que esteja ou não preparada para viver sem uma família com apenas 18 anos. Então, eu sempre penso muito assim, tradicionalmente se diz que a culpa é dos pretendentes à adoção, né? Vem se arrastando isso, que eles não querem as crianças reais. Mas também a nossa culpa em relação a não preparar esses pretendentes para mudar essa cultura. Eles têm culturalmente essa cultura, essa vontade de ter uma criança idealizada com a cor da pele dele, com a idade mínima possível para começar, achando que começar do zero a vida de uma criança é pegá-la bebê. Mas nenhuma criança começa a sua história no nascimento. Eles têm que entender que a história da criança começa desde a história dos seus pais e ninguém vai fugir dessa história. Então a gente precisa trabalhar esse novo conceito, essa nova cultura de que adotar não é ter uma imitação do biológico. Adotar é ter um filho com uma forma diferente, aceitar esse filho para amar incondicionalmente, sem preconceito, sem ter vergonha, sem ser para mostrar para a sociedade. E quando a gente trabalha esses novos conceitos e as pessoas mudam o perfil, se sensibilizam, elas realmente começam a entender a partir daí o que é adotar. E a gente pede muito, participem dos cursos de preparação dos grupos de apoio,
porque lá vocês vão ver as fases que vão passar nessa convivência adotiva, e aí vão mostrar mesmo para a sociedade que não tem diferença, não tem diferença. Esse grande número vai diminuir quando nós aumentarmos, investirmos mais na preparação dos pretendentes, para que vejam com outros olhos as crianças que nós temos, reais, esperando. Pronto, eu queria só fazer um complemento que é um pouco contraponto, né? Eu acho que sim, essa função educativa, ela auxilia muito para que os casais mudem o perfil, né? Porém, né, aqui eu vou ter que fazer uma diferença de um recorte psicológico e de um recorte social, né? Há o fenômeno psicológico da declaração de um determinado requerente ou de um determinado casal sobre qual é o seu perfil de criança desejado. Como fenômeno social, analisando a repetição e a predominância de um determinado tipo de perfil, aqui não estou falando de casais específicos, né, mas do dado bruto indo para o número frio, né? O que o número frio reflete é um pouco uma sociedade que ainda tem uma série de preconceitos, né? Esse perfil tem um recorte racial, esse perfil tem um recorte de gênero, que os casais têm uma grande presença do discurso de que a filha vai ajudar os pais quando crescer, né? Tem um recorte de idade, tem um recorte capacitista, né? Crianças portadoras de necessidades especiais muito dificilmente serão adotadas. Então, todos esses recortes, eles refletem um fenômeno social, né? Tanto que mesmo com esse tipo de atividade educativa, participando dos grupos, a taxa de sucesso de mudança é relativamente baixa, se só a informação fosse dar conta, né? Então, isso é um reflexo de um fenômeno social maior também, né? Que aparece aí nessa hora. Deixa eu só pontuar que a gente está com pouco tempo, eu queria colocar 2 temas importantes. Primeiro, um caso de um casal homoafetivo que conseguiu unir todos os irmãos e mantiveram a família unida. As irmãs foram separadas da família e foram adotadas por esse casal homoafetivo, que eles foram aos poucos adotando os irmãos. Então, eles conseguiram unir toda a família. Como é que está o processo de casamento, de adoção por casais homoafetivos aqui? Você falou casamento, eu já celebrei casamentos de casais homoafetivos, quando eu estava respondendo pela vara dos feitos especiais. No que diz respeito à adoção, não há nenhuma discriminação de orientação sexual. Tanto pode ser o solteiro, o que vive em união estável ou legalmente casado. O fato de adotar grupo de irmãos, isso está, a lei diz que se dê preferência exatamente para que não haja a separação, que se aqui o casal que pretende adotar, adote um grupo de irmãos. Acontece que tem instituições que têm grupo de irmãos de 5, 6, até 8 irmãos. Economicamente tem que ser viável. Aí é difícil. Né? Então, nesses casos, a justiça analisa caso a caso, e dentro do grupo de irmãos tem aqueles que mesmo não querem ser adotados. Mas aí, partindo do princípio do estatuto, que é o melhor interesse da criança, então você tem crianças ainda pequenininhas, com 2 anos, 3 anos, aparecendo um casal que queira adotar, o juiz pode fazer essa separação do grupo de irmãos, excepcionalmente. Mas quando é grupo pequeno, por exemplo, esse casal da notícia aí, é louvável, ele tomou fez um gesto de amor esplêndido, porque conseguiu manter, né, unido aqueles, são 2 irmãos. Agora, um casal homoafetivo, quando adota uma criança, tem que lidar com a carga de preconceito até maior do que um casal hétero, não? Infelizmente, novamente, aí a gente vai estar lidando com problemas que escapam, né, aquele recorte da relação em relação à adoção. Como o doutor Adailton falou, né, em relação ao procedimento, não tem nenhuma diferença. A habilitação vai ser feita em relação... As pessoas questionam, né? Aí, como vai ser? Aí, quando chega na sociedade, né, o reflexo do preconceito social pode ser um problema para aquelas pessoas. Francamente, né, aí a gente está aqui falando muito no terreno do si, aí novamente chegando para a questão da base técnica, né, que pode ajudar a responder. Em termos de pesquisa, onde esse tipo de adoção já acontece há mais tempo, não se encontrou nenhuma correlação com nenhuma tendência a determinado tipo de orientação sexual, até porque hoje em dia é relativamente bem estabelecido, né, que isso é multifatorial, tem fator de influência biológica, de criação social também, né,
não tem nenhuma correlação com maior ou menor incidência de psicopatologia ou menor desenvolvimento cognitivo. Em termos de efeito para a criança, não fiquem tranquilos, não é o que temer. Já fomos criados por pais separados, divorciados, antigamente também se dizia como essa criança vai viver sem um pai, sem uma mãe. Todo mundo criou, todo mundo cresceu, todo mundo não tem nenhum problema. Isso, né? para a criança, na visão dela, não tem diferença nenhuma. Se ela está sendo cuidada por 2 pais, por 2 mães, ou por um pai e uma mãe, é tão natural para elas, o que elas querem, na verdade, é esse aconchego, esse abraço, esse cuidado. E quando acorda, se vê 2 pais, se vê 2 mães, ou um pai e uma mãe, para elas não tem diferença. Tem um casal homoafetivo que deu depoimento que no Dia das Mães, eles entraram, os 2 pais, e naturalmente os coleguinhas, ainda bem, já chegaram teus 2 pais, já chegaram, corre, vai chamar. Naturalmente, não falava a palavra mãe, falava 2 pais. 2 adultos para as crianças, e não as crianças criam preconceito sozinhas. Exatamente. E é interessante que no casal, um assume geralmente mais o papel de pai e outro mais o papel de mãe, e tudo dá certo. São funções sociais. Isso, e acaba, na educação também, acaba tudo dando certo. E se a criança tem que ter um referencial, se são 2 pais, ela tem que ter um referencial de uma mãe, ela vai ter a tia, a avó, a escola, a professora, isso aí não vai ser problema. A gente está sem tempo, estouramos todas as possibilidades, eu só queria que você passasse o contato do GEAD para as pessoas. Isso, então eu agradeço. O GEAD, ele tem um e-mail, gead.jp@gmail.com, e o número de contato 98893-5412. Nós nos reunimos toda primeira terça-feira do mês, às 19 horas, no Conselho Tutelar Norte de João Pessoa, no bairro dos Estados. E a gente não pode deixar de divulgar aqui que dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Então, vamos ter lá no Conselho Tutelar Norte, durante todo esse dia, uma tenda educativa orientando a população e distribuindo material informativo. Então, Dailton, muito obrigado também. A vara está à disposição. Pois é, a vara está lá à disposição. Nós temos setores de acolhimento, setor de guarda, setor de adoção, exatamente para receber essas pessoas, esses casais que estejam realmente interessados, né, na adoção. O Fórum da Infância e Juventude fica na Avenida Rio Grande do Sul, ali próximo à Faculdade Maurício Nassau, e o nosso expediente é de 12 às 19 horas, na sexta-feira, de 7 às 14 horas. Tomás também trabalha na mesma área, né? Ali no mesmo local. Também no mesmo local, e também no setor de adoção, está sempre à disposição para qualquer dúvida sobre qualquer das etapas do procedimento de adoção. A gente faz esse atendimento espontâneo, né? A demanda espontânea. Ok, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. A discussão terminou aqui, mas continua aí do outro lado da telinha. Leve esses argumentos que vocês ouviram durante este programa e discutam com a família, discutam com os amigos, coloque nas rodas de conversa, se informe mais, porque só assim você vai conseguir ter uma boa opinião formada sobre este ou qualquer outro assunto. Até o próximo programa.